dia para a palavra do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós podemos tomar assento. Quero saudar a amada igreja com glórias à paz do Senhor. Estou feliz com Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estivemos ontem e hoje ali na chácara do Walmart, na missionária Marisa, foi bênção de Deus. E hoje estamos aqui para mais um pouquinho das bênçãos de Deus. Ele vai derramando, segundo a medida da nossa fé. Tudo que vem sobre a nossa vida é por meio da nossa fé. Então nós devemos cada dia sermos motivados a nossa fé ser acrescentada por meio da leitura da Bíblia, através dos louvores, através dos testemunhos de edificação, a nossa fé é aumentada, porque tudo que nós ouvimos de bom vai nos alegrar e a nossa fé é aumentada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos os que se aproximarem de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Todos nós aqui estamos numa busca pela nossa salvação, por algo, nessa caminhada, ainda na vida terrena também nós almejamos receber algo, ou encontrar algo nessa caminhada, e precisamos ter fé para galgar os nossos desejos, de receber algo de Deus. Quero que, eu sei que a igreja já está ciente, mas eu quero justificar a ausência da minha esposa, está em viagem, e a gente está aí, na expectativa de que em breve ela está voltando. Dia 20 ela está saindo de lá. Eu creio que ela está bem, porque ela está com uma família. Se ela estiver feliz, eu também estou feliz. Em algum momento eu fiquei de cara amarrado aqui, porque ela está bem. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, nós estamos conversando. Então hoje não é muito difícil da gente ver um ao outro, Não podemos tocar um ao outro, mas estamos se vendo, conversando, sorrindo, Isso é bom, porque os meios de comunicação também nos ajudam, Então Deus, Ele fez o homem com uma inteligência muito linda, porque se não fosse o homem, não teria o celular, não teria a internet, mas Deus, Ele fez o homem e disse agora, depois que o homem pegou e disse agora, o homem se tornou igual a um de nós, conhecendo as coisas boas e as coisas ruins, Porém, o homem faz as coisas boas, mas aí vem também as coisas ruins acompanhando, porque tem um lado mau que nos cerca. Como diz o escritor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Mas a primeira recomendação é que ele diz assim: deixamos todo o embaraço e o pecado. Primeiro vem o embaraço. A gente fica no meio da confusão e de repente vem o pecado. Se não tiver cuidado no embaraço, aí comete o pecado. Então nós não devemos se embaraçar com nada desta vida. Porque Paulo vai dizer para nós: nenhum soldado que se alista para a guerra se embaraça com os negócios desta vida. Ele está falando da guerra espiritual, a fim de agradar aquele que o alistou. Aleluia. Deus alistou nós, irmão, sem nós pedir, sem nós saber, mas Ele nos alistou. E agora nós temos que agradar a Ele, porque Ele deixou algo que é muito cobiçado por tudo e por todos.
o céu. Quem não quer o céu? Todo mundo almeja um dia morar no céu. Então, por esta razão, Deus nos alistou também, sem nós saber. Por isso, Paulo disse: nenhum soldado que se alista para a guerra se embaraça com os negócios desta vida. Nós sabemos que tem muitos negócios por aí, negócios bons e negócios ruins. Vamos para a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, o centro da nossa caminhada, da nossa vida espiritual é a palavra. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 9, capítulo de número 9, verso de número 25, o 26 e o 27. Depois nós vamos pular para o capítulo de número 10, do verso 1 a seguir. Está tudo próximo, vai ser bom para nós não estar folheando muito aqui. Mas eu quero que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Amém? Nós vamos de vez em quando estar reportando algum versículo, né, desta leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 9, o verso 25, 26 e 27. É a primeira leitura a ser feita. Depois nós vamos para o capítulo 10, o verso de número 1. Todos encontraram? Ajuda ali a irmã Osana. A irmã Osana é nova convertida, ali juntamente com a sua filha, a irmã Cristina. A irmã Tereza hoje não quis vir, né? A irmã Tereza é irmã da irmã Osana, né? Família que mora aqui pertinho da igreja. Glória a Deus, Né? aleluia. Receberam a Cristo, como está escrito lá em 1 João, capítulo 1 de João. Todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então já se tornaram filhos de Deus, né? Por meio da palavra. Graças a Deus. Eu vou ter tempo, porque só a leitura em si já vai falar. Não vou nem precisar falar muito. Não ouça com atenção a leitura, né? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, 26 e 27. Capítulo 9, verso 10. Vamos ler o primeiro versículo. Amém? Graças a Deus. Leiamos, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Verso 26: assim ou também eu não sem medo, assim luto, não como deferindo golpes no rosto. 27: mas esmurrando o meu corpo e reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Talvez em outra tradução aí fala diferente. Desclassificado, né? Vou repetir o 27 só para nós entender o que nós precisamos ser diante dessa palavra. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Agora vamos para o capítulo 10 e verso de número 1 a seguir. Irmãos, ora, irmãos, não quero que vos ignore que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem
passaram pelo mar. Verso 2: e todos em Moisés foram batizados, todos na nuvem, tanto na nuvem como no mar. Verso 3: todos eles comeram do maná, alimentaram o alimento espiritual. Verso 4: e beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Verso 5: mas Deus não se agradou da maneira deles, da maioria deles, da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas, mas como eles cobiçaram. Amém? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, elevamos o nosso pensamento a Ti, e diante desta palavra, Senhor, queremos Te agradecer desde já por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Ministra ao meu coração esta palavra, para que eu possa ministrar ao coração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Podeis tomar assento, quero ser breve, até porque na leitura em si nós já entendemos o que Deus está falando conosco. Paulo, ele está dizendo aqui que todo aquele povo que saiu da terra do Egito, ele saiu debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de algo que não abriria mão de forma alguma dos projetos que Deus tinha na vida daquele povo. Mas Deus havia recomendado àquele povo que, ao sair do Egito, deixasse a idolatria de lado, deixasse os deuses de lado. Mas de uma forma ou de outra eles conseguiram introduzir, novamente a idolatria no meio deles. Eles deixaram os ídolos, mas o coração deles depois nós vamos estar projetando uma outra forma de suporte aqui na lateral para evitar essas quedas de geração, porque estava estragando o cristal. Mas depois, amém? Então, o povo que saíram do Egito deixaram as imagens, mas levaram dentro dos seus corações algumas coisas arraigadas. E eles passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram por uma trajetória durante 40 anos, e eles vendo Deus fazer muitas coisas à sua vista, sinais maravilhosos, Deus dando livramento, Deus fazendo tantas coisas ali à vista daquele povo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que eles continuavam com o coração endurecido. De dura cerviz era aquele povo, um povo que murmurava dia e noite. Cada vez que aquele povo fazia algo que não agradava a Deus, Deus tirava uma porção do meio deles, matando, eliminando principalmente aqueles mais que eram mais terríveis, os que induziam
induzia os outros a fazer as coisas erradas. E assim, até entrar na terra prometida. Tanto é que a maioria deles, aproximadamente, diz a Bíblia, que 600.000 homens de guerra saíram do Egito, sem contar as mulheres e as crianças. Saíram em direção à terra prometida. E a Bíblia vai dizer que a maioria deles tombaram no deserto por causa da idolatria, por causa da murmuração, por causa de coisas que não agradavam a Deus. E nós vemos aqui, nestes versículos que foram lidos anteriormente, Paulo, ele diz que todo atleta, ele luta com todo o seu esforço, com toda a inteligência que ele tem, com as suas habilidades, para conquistar uma coroa corruptível, uma coroa que se corrompe. Mas ele diz, mas nós lutamos pela incorruptível. É uma coroa que não se corrompe, uma coroa de glória, coroa de justiça. Não é só uma coroa, são várias coroas. Não é algo literalmente que Paulo está falando aqui. Porque senão, como diz o saudoso pastor Sebastião Brandão, seria um monte de gente batendo coroa no meio, lá dentro do céu. Cada um colocava uma coroa do lado do outro. Não é essas coroas que a gente vê, literalmente. É regozijo, coroa de regozijo, exaltação de Deus na vida da sua igreja. Os que receberem a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa de regozijo, são muitas coroas, mas são incorruptíveis essas coroas, elas não se corrompem. E nós nos alegramos quando nós lemos a Bíblia Sagrada e entendemos que o próprio Deus vai nos coroar, o próprio Senhor Jesus Cristo, ali no seu tribunal, Ele vai dar a cada um a sua recompensa, a sua coroa de recompensa. E nós entendendo que quando Paulo ele fala aqui sobre o atleta, é porque nós também estamos numa carreira, e essa carreira ela tem um fim. E ele diz que são muitos atletas que correm, mas só um recebe o prêmio. É engraçado, né? Só que nessa carreira que nós estamos aqui, a Bíblia diz que o número dos salvos são como a areia do mar. Aí vai ser muita gente coroada. Não é só um. A gente vê os atletas aí nos esportes, aí só um grupo lá, só uns que levanta a taça. Só um. Mas lá não. Lá vai ser a igreja de Cristo que vencer. Como disse Jesus, ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus. São coisas que só quando chegar lá que nós vamos entender o que é isso. Ser coluna no templo de Deus, a nosso entender, coluna é algo de destaque, ali é uma coluna, está ali sustentando, é um sustentáculo ali na frente, na vida. Então é algo de destaque. Ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus. Então nós estamos numa carreira e precisamos olhar com um olhar atento, com inteligência, para sermos coroados naquele dia. Aí ele vai, aqui nós vamos ver quando ele passa aqui para o capítulo 10, ele diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Então veja que Paulo estava falando ali entre os irmãos judeus, e a classe gentil, que já estava ali todo mundo sendo trabalhado pelo Evangelho de Cristo.
E ele traz uma reflexão para aquele povo e deixa para nós outros que nós hoje também passamos por um processo, né? Depois que nós vamos para Cristo, nós recebemos o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, nós passamos pela água também. Nós participamos do pão e do vinho. Então ele está dizendo que todos aquele povo fizeram essas coisas para deixar para nós como exemplo. Mas um exemplo que devemos observar em ambos lados. Tem dois lados dessa história. Eles foram participantes do pão espiritual, participaram da água espiritual, que foi tirada da rocha no deserto, que simbolizava o próprio Cristo. Mas nós vamos ver aqui que por causa de algumas coisas, a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. Isso é um exemplo a ser observado. Por que Deus não se agradou da maioria deles? Exatamente por causa que eles deixaram de observar os estatutos do Senhor. A Bíblia diz que eles não levaram a sério o que Deus havia passado para eles desde o Egito. E na caminhada, Deus ordenou ali, fez aquelas coisas dentro do Egito, já antes deles sair, para eles entenderem que era Deus que estava tirando eles do Egito. E nós estamos aqui porque nós já saímos do Egito, o velho mundo, lá fora, quando Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. E isso tudo se fez novo. Então, o que nós não podemos é estar aqui e a nossa mente lá fora, como aquele povo que saiu do Egito. Então, quando ele diz que essas coisas foram deixadas escritas para nós ter ou tomar por exemplo, é porque aconteceu com aquele povo e acontece hoje nos dias que estamos vivendo. De pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas que estão presas ao sistema mundano lá fora. E nós não podemos agradar a Deus e ao mundo. O próprio Senhor Jesus vai dizer que nós devemos de amar a um e aborrecer o outro. Devemos servir a Deus e aborrecer o diabo. De que forma? Não fazendo a vontade dele. Não é brincando, não é xingando, como eu vejo algumas coisas, algumas apresentações por aí, eu chamo de apresentações, não é pregações. Pessoas pronunciando palavras, né, contra o príncipe das trevas. O próprio Jesus chamou ele de príncipe. O príncipe desse mundo se aproxima. E nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Se tornou nosso inimigo. E nós precisamos, como igreja, aborrecer, odiar ele de uma forma sublime, honrando a Deus e aborrecendo ele. Ele vai ficar aborrecido quando nós honramos o nome do Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Ele não vai ficar aborrecido quando a gente diz palavrões com ele. Pelo contrário, ele se alegra. É a forma de exaltação a ele quando nós xingamos, quando nós dizemos palavrões, né, com pessoas ou mesmo se referindo à pessoa dele. Então nós vamos aborrecer a ele amando a Deus. Aleluia. Por isso que ele tem raiva da igreja, porque quando nós damos glória a Deus, ele se irrita. Aleluia. Ele fica chateado. Aí a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vocês. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, esta palavra, ela é exatamente o que ela está dizendo, que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual
ficaram prostrados no deserto. Ficaram prostrados, não, ficaram mortos no deserto. Foram sepultados. Muitos foram queimados vivos. Outros foram engolidos vivos. Foi o caso de Datã e Abirã. Coré, Datã e Abirã foram engolidos vivos. Quando eles desafiaram Deus na pessoa de Moisés, porque eles acharam que estavam desafiando Moisés, estavam falando de Moisés, mas estavam falando do próprio Deus. Oh Deus. E aí a Bíblia diz que Deus manda Moisés fazer uma santificação. Santifica o povo, Moisés. Moisés preparou todo o ambiente. E aí ele disse: se Deus não estiver falando por mim, né, não vai acontecer o que eu pedi a ele. E ali aconteceu que os incensários foram acesos, e Deus mostrou que estava do lado de Moisés. Mas Moisés pediu algo a mais a Deus. Ele disse: Senhor, que estes homens não sejam sepultados como os outros, que aconteça algo diferente, que ninguém vele o corpo deles. E de fato, eu quero que o Senhor faça algo diferente para saber que é Deus que está no controle. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Deus fala para o povo se afastar, não deixa nem tocar na tenda desses homens. E aí o povo se afastaram, alguns não quiseram ouvir a voz de Moisés, e ali ficaram em volta da tenda de Corá, Datã e Abirã. E a Bíblia diz que a terra abriu a boca e engoliu aqueles homens com suas congregações, que estavam tudo corrompidos. Então eles não foram sepultados como os outros homens, e também o seu corpo não foi velado como os de outros. Foi isso que Deus fez com o povo que saiu de dentro do Egito. Porém, os filhos que iam nascendo, como os pais não passavam nada para eles que Deus havia feito, a Bíblia diz que eles entraram na terra prometida sem saber de nada a respeito dos feitos de Deus. Então, foi o fato de que, quando Neemias abriu o livro da lei e leu para o povo, e falando das maravilhas que Deus havia feito dentro do Egito, na caminhada no deserto até chegar à terra prometida, a Bíblia diz que aquele povo choraram e se lamentaram, porque eles não sabiam nada daquilo que estava escrito. O povo tinha fechado a Torá sagrada e não liam os profetas, os sacerdotes, tinham abandonado a lei de Deus e tinham deixado o povo sem ensinamento. Por isso que o povo entrava ali alheio a respeito das maravilhas de Deus. Então Deus não se agradou desse povo, e por isso destruiu na caminhada ali. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui no verso de número 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas que eles cobiçaram. Eles quiseram um Deus que andasse junto com eles, fizeram bezerro de ouro, eles se prostituíam, eles faziam de tudo para desagradar a Deus. E é por isso que, por esta razão, Deus destruiu aquele povo. Nós vamos ver uma referência aqui em Judas, carta de Judas, capítulo número 5. Pode pôr a referência aqui no quadro da Judas é uma carta, é o verso 5 da carta de Judas. Nós vamos ler o 4 e 5.
se introduzirão alguns que já antes estavam escritos. Isso é o verso 5. Isso. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube, isto que, havendo o Senhor salvado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus salvou e depois destruiu. Entra aí um conhecimento do que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus morreu para salvar o mundo. Mas tem muita gente sendo destruído mesmo tendo salvação, porque não creram em Jesus. Jesus, Ele é a salvação de Deus para nós hoje. E este exemplo que Judas está trazendo para nós aí, é para nós entender que se nós não crer em Jesus de todo o coração e não obedecer a sua palavra, fazendo tudo para agradar o Senhor, nós vamos ser destruídos com a salvação dentro de casa, com a salvação de porta aberta. É isso que acontece. Mas nós estamos aqui para aprender do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, ela é um emblema que nos leva a propagar o nome do Senhor Jesus enquanto estamos na terra. Mas o maior exemplo de vida cristã é a nossa obediência à palavra de Deus. Aquilo que Jesus fez, Ele fez exatamente para salvar a cada um de nós. Mas se nós não crer, se nós não obedecer o que o Senhor Jesus deixou escrito para nós obedecer, nós seremos destruídos, porque a salvação é para todos, mas nem todos é para a salvação, porque nem todos creem de fato e de verdade que são salvos. Nós não podemos colocar dúvida na nossa salvação, de forma alguma. Alguém pergunta: você é salvo em Cristo Jesus? E você tutubiar na fala, você já está colocando dúvida. Você tem que ter convicção, ser convicto daquilo que você é. Eu sou salvo. Amém, Jesus. Eu sou salvo e estou esperando Jesus vir a qualquer momento e comece a pregar salvação. É isso que Jesus quer da sua igreja. Porque aí tem dois exemplos de pessoas que saíram, foram salvos, depois foram destruídos. E Judas, na carta dele, diz que nós devemos tomar também por exemplo. E depois do Senhor tirar o povo, tendo salvo, destruiu depois. É um exemplo a ser seguido. Então hoje nós temos oportunidade, como o povo do Egito tiveram, de entrar na terra prometida, a passo largo. Mas eles duvidaram, eles colocaram dúvida, na hora que eles reclamavam para Moisés, dizendo: cadê? Tirou nós do Egito para morrer aqui e ser. Eles estavam duvidando, era de Moisés ou de Deus? De Deus. Eles colocaram dúvida em tudo que Deus já havia determinado. Então, é a dúvida que vai fazer muitos perder a eternidade. É a dúvida que vai levar muita gente para o abismo. Não deixe Satanás colocar dúvida na sua mente a respeito da sua salvação. Seja crente, como disse Paulo, seja fraco, mas crente. Você é crente? Só crente. Está indo na igreja? Não estou indo, mas eu estou lendo a Bíblia e eu creio que Jesus vai vir. Eu estou esperando Ele. Eu durmo esperando Jesus, eu acordo esperando Jesus. Eu ando esperando Jesus.
Eu trabalho esperando Jesus. Qualquer hora a gente vai estar no volante aí, irmão Marcos, e esses carros vão ficar aí sozinhos. Porque a igreja vai subir. O arrebatamento é algo, algumas explicações falam que é tomar força, arrebatar. Jesus vai arrebatar nós, vai tomar nós a força desse mundo. O mundo nem vai perceber. Eles fazem algumas ilustrações de avião caído, né? Sem passageiro, às vezes alguns passageiros que não é crente, cai lá e vira aquela coisa toda, ilustrações. Mas vai ser bem mais pior para muitos, para os que ficarem. Pois a Bíblia diz: bem-aventurado, mais do que feliz, os que subirem na primeira ressurreição. Descanso, mas não durma disperso, desapercebido. Creia que Jesus morreu para te salvar, que Jesus é o único Senhor que pode salvar o homem. Paulo vai dizer: não há salvação em outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo, homem. Eu assisti um vídeo, foi o Oscar Daniel que mandou, um pequeno vizinho de um padre. Ele estava falando sobre a reza. Se é bom os irmãos ouvir isso aqui, talvez não viram ainda, mas ele diz assim, que eles rezam dizem assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Mas se Deus é o Pai de todo mundo, como é que Maria é Mãe de Deus? Essa é a pergunta do padre para os irmãos católicos que está andando por aí. Espero que alguns deles comecem a ler a Bíblia de fato, porque Jesus diz lá no capítulo 5 de João, no verso 39: examinai as Escrituras, porque cuidar e ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, que essas coisas que aconteceram lá no Egito, saindo do Egito até chegar na terra prometida, venha servir de base, de exemplo para nós entrar nas mansões celestiais com um regozijo, receber a coroa de vencedor, a coroa de vitoriosos, de pessoas que foram sinceras no seu propósito na caminhada, e não pratiqueis imoralidade. O verso número 8: Deus está de olho em tudo, e não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram. Caíram mortos num só dia 23 mil. Num só dia Deus matou 23 mil homens que estavam praticando imoralidade. Aí pode me perguntar: por que às vezes Deus não mata a gente hoje que pratica imoralidade? Por causa da graça. A graça se alonga, mas tenham cuidado que um dia a graça vai cessar. Devemos ter cuidado que a graça vai cessar. Jesus vai voltar. E nós não podemos ser pegos de surpresa, vigiar, porque não sabeis que hora virá o vosso Senhor. Ele virá uma hora que vocês não sabem e nem estão esperando. Às vezes a gente se envolve com tanto labor desta vida, e em alguns momentos a gente passa até um pouco desapercebido. A gente até esquece que tem que subir. Já tem gente que não quer mais nem subir. É tantos projetos que o céu está, acho que em quarto lugar, quinto lugar no projeto da vida humana. Mas o maior projeto a ser lapidado todos os dias é o projeto da nossa eternidade. A nossa eternidade com Cristo. Não fique fazendo planos de uma extensão maior aqui na terra. Faça projetos espirituais. O que diz lá em Mateus
33, ou 23 e 3, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas ele faz o quê? Nós não precisamos nem fazer projeto. Ele vai acrescentar. Quando ele acrescenta, ele já acrescenta, já completo. Deus não dá nada por metade. Busque, em primeiro lugar, dê a primazia às coisas espirituais. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Amém. Eu achei muito lindo o testemunho do irmão Neto, né? Quando ele falou ali que sempre faz, né, o seu propósito nos dias de Santa Ceia. Isso não é só para ele não, é para nós, como igreja. É a Santa Ceia do Senhor, é algo santo. E às vezes a gente acha que está comendo qualquer coisa aí, um espetinho no meio da rua, uma coxinha. Não é não. Aqui é a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. E ele disse que foi fazer lá a prova. Ele achou que ia dar tudo errado por causa até mesmo a estabilidade ali do corpo estava um pouco vulnerável. Mas Deus aprovou. Deus deu tudo aprovado. Porque Deus aprovou, não foi a prova que ele fez física, não. Foi a atitude dele diante de Deus. Foi isso que Deus fez. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele colocou em primazia o reino de Deus, as coisas de Deus. Aí ele acrescentou isso aí na vida dele. Isso é acréscimo. E nós precisamos entender isso, né? Eu louvo a Deus porque Ele é misericordioso. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu nem estaria aqui falando isso para os irmãos. Mas eu quero que os irmãos sejam, né, motivadores de fé de pessoas por aí. Aleluia. Quando alguém olhar para você e dizer, você parece que é crente. Não, eu sou crente. É, porque eu vi mesmo, você tem um jeito diferente. Faça por onde ser mais diferente. Faça por onde o brilho ficar mais intenso na sua vida. Aleluia. Porque isso é bom e agradável ao Senhor. Aleluia. Amém? 23 mil deles foram tombados ali em um só dia, por causa da imoralidade. Quando fala de imoralidade, todos nós, até as crianças hoje, sabem o que é imoralidade, irmãos. Pensa nisso. Hoje não tem ninguém desavisado das coisas erradas, não. As coisas estão nuas e patentes até aos olhos da igreja hoje. A Bíblia diz que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos de Deus. Mas a igreja, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E nós vemos isso com muita clareza. A imoralidade está tomando conta do mundo. É verdade, Deus. Não vamos ser tão ingênuos nas coisas. Nós precisamos nos prevenir dessas coisas. Amém. Prevenir os nossos filhos, prevenir a igreja como pastor, os irmãos como obreiros, prevenir a igreja da imoralidade. É isso que nós precisamos, porque as coisas estão tomando rumos diferentes. O esfriamento dentro da casa de Deus, às vezes é por causa de coisas que estão acontecendo lá fora, dentro das quatro paredes. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Amém, Jesus. Porque senão o céu vai ficar só na lembrança de muitos. Ah, eu poderia estar no céu. Ah, eu perdi a oportunidade de entrar no céu. Aí fica só na lembrança. Então vamos nos preparar. Vamos ser cautelosos com a nossa salvação. Ela já foi liberada a cada um de nós. Oh, aleluia. E não ponhamos Cristo à prova. Tem muita gente colocando Jesus Cristo à prova. Verso 9, eu já estou finalizando. E não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes.
mortos pela serpente. Eles colocaram Cristo à prova e foram mortos pela serpente. E Deus orienta Moisés a fazer uma serpente de metal. Já estava apontando para Cristo crucificado. Coloca numa arte, dando oportunidade para o homem reconhecer. Colocou na arte de madeira. E ali a Bíblia diz toda, aí Deus manda a orientação para o povo, todos aqueles que forem picados pela serpente venenosa e correrem em direção à serpente que está pendurada na arte de madeira e olhar para a serpente, o veneno vai desaparecer. Mas, por incrível que pareça, tinha gente que morria ao pé da cruz, onde estava a serpente, porque ficava olhando para baixo. Estava lá, mas ele não olhava para baixo, não olhava para cima. Tem muita gente olhando só para baixo, não tem tido coragem de olhar para o alto. Olhe para o alto, como disse o salmista. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. É de lá que veio o nosso socorro. E aí Jesus vem e fala para Nicodemo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Aleluia. Era para isso que todo aquele aparato que era feito no Velho Testamento apontava para Cristo. Aleluia. E Jesus vem e prega. E aí ele diz: todos os que olhar para o Filho do Homem, estes vão ser salvos. Todos que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles terão vida eterna. Aleluia. Vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a amada igreja. Nós já vamos passar pelo momento da ceia. E fique na brecha, porque Jesus está às portas. Não fique ligado nas coisas que passam em televisões, os vídeos que às vezes você ouve, tanta parafernálias por aí, em vez de estar acompanhando a história pela Bíblia, né? Às vezes a gente fica acompanhando certas coisas, mensagens e mais mensagens, né? E nós estamos vendo que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, porque a Bíblia ela está sendo destruída aos poucos por alguns, mas nós devemos ter a Bíblia no coração, como diz o Coríntios, que a Bíblia do crente é no coração, é santificada e sem murmuração. Se você não murmura, você já tem a Bíblia implantada no seu coração. Amém, Jesus. Se está murmurando, implante essa parte da Bíblia no coração, que aí as outras ficam fácil de ser agregado. Amém? Vamos fazer a leitura aqui. Vai ser breve, o tempo está correndo, mas nós ainda vamos estar fazendo a leitura em alguns versículos. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Só o verso de número 28, 29. Aleluia. E o 30 e o 31. 4 versículos. Capítulo 11, verso 28, 29, 30 e o 31. Mundo ogival, vamos instalando pelo mundo ogival antes da leitura. Vem aqui à frente. Igreja, estende as suas mãos para cá. Vamos repreender toda sorte de mal. Tudo aquilo que não provém do Senhor,
Pai de amor, Pai de infinita graça, está o teu servo, Senhor. Nós oramos e repreendemos toda ação do inimigo, toda força do mal, espírito de enfermidade. Não resista ao poder do nome de Jesus. Bate em retirada e não volte mais. Toda ação do inimigo seja expulsa em nome de Jesus. Sai e não volte mais. Vamos voltar. Diz o verso número 28. Aleluia. Graças a Deus. Esperar a Rosana encontrou. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Até o verso número 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está fácil de resolver. Faça um exame de consciência. Peça perdão a Deus. Provérbios, Salomão escreve assim: aquele que encobre, o que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prospera. E não está falando de prosperidade material, é espiritual. A nossa maior prosperidade tem que ser em direção ao céu. Aleluia. Essa é a maior prosperidade. Então quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem encobre as suas transgressões nunca prospera. Que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós. Todos nós precisamos de pedir perdão a Deus e continuar na caminhada. Amém. Não devemos recuar. Amém. Porque é vencer e vencer. Amém. Meus irmãos, entenderam a leitura? Amém. Quem come e bebe sem discernir é a mesma coisa de eu ir fazer um serviço sem saber o que eu estou fazendo. Aí eu faço tudo errado, eu vou pagar material, eu vou ser chamado a atenção. É isso. Eu não estou sabendo o que eu estou fazendo, mas os irmãos aqui sabem o que significa, o que simboliza a ceia do Senhor. O pão foi o corpo que foi rasgado por nós lá na cruz. O sangue, ou vinho, simboliza o sangue que foi derramado. Então nós não temos consciência do que é a ceia. E dentro dessa consciência nós vamos sendo trabalhados. Cada dia a gente vai melhorando até chegar ao estado de perfeição. Provérbios 4,18 diz assim: que a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Que nós vamos chegar à perfeição. Mas temos que cada dia fazer um pouquinho para agradar a Deus. Vamos orar, né? Você está orando pelo pão e o vinho. Eu convido os obreiros, né? O diácono Fernando está aqui no instrumento, né? A diaconisa Célia vai estar louvando o Senhor. Eu convido a missionária Marisa, a missionária Maria Melo, o diácono Francisco, o pastor Fabiano já está aqui, para nós estarmos orando, né? A esposa, ela me auxilia muito também aqui, mas hoje não está. Mas em espírito nós estamos juntos. Os irmãos que vão participar, fiquem de pé. E os que não vão participar, os irmãos
pode sentar, tá bom? Pai de amor, Pai de infinita graça, diante da Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, queremos, ó Pai, te pedir, perdoe as nossas faltas, apague todas as nossas transgressões, porque neste momento, ó Pai, queremos mais uma vez fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, o pão e o vinho que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue. Deus, nós oramos a Ti consagrando este pão e este vinho, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a cada um que vai participar, que o Senhor aumente a fé, que o Senhor venha revigorar a vida de cada um, e que nós possamos, ó Pai, cada dia melhorar, Senhor, para Ti, ser exemplo dos fiéis nesta caminhada. Deus, que nada e nem ninguém venha tirar nós da direção. Assim nós Te pedimos, ó Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração no participar da Tua Santa Ceia. Obrigada, Senhor. Aleluia. partido, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dividido por vocês, fazer isto todas as vezes que comerem este pão. Podeis participar. Obrigada, Senhor. Pelo amor de Deus, Santo Deus, obrigado.
reverentemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos, em memória de